Olá você, seja bem-vindo ao canal Na Pista do Cangaço para mais um vídeo da história de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Pois é, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, sucessor do famoso cangaceiro Sebastião Pereira e Silva, conhecido como Senhor Pereira. Lampião liderou seu império cangaceiro por 2 décadas. Foi morto em uma emboscada policial na manhã de 28 de julho de 1938, no coito chamado Grota do Angico, no interior de Sergipe. Virgulino Lampião, como era conhecido, nasceu no dia 4 de junho de 1898, em Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco. Segundo a história, entrou para o cangaço ainda muito jovem, para vingar a morte do pai morto assassinado pela polícia. Vingança essa que nunca aconteceu. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, percorria ou percorreu 7 estados nordestinos brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco, seu estado natal. Há registro na história de uma de suas passagens pelo agreste alagoano. O funcionário público e pesquisador Silvano Oliveira pesquisou e colheu depoimento dos familiares com os primeiros moradores da antiga Vila Craíba, que pertencia ao município de Arapiraca, e obteve informações sobre a passagem de Lampião e seu bando pela região. O trabalho de pesquisa resultou no esboço de um livro intitulado O Dia em que Lampião Assustou o Agreste Alagoano. De acordo com o pesquisador, Lampião e 17 cangaceiros passaram pelo estado de Alagoas no mês de abril de 1938, cerca de 3 meses antes de sua morte. Nessa época, o cerco estava fechado e as forças policiais estavam concentradas em Santana do Ipanema, com a criação do 2º Batalhão Militar. Os estados de Pernambuco e Bahia já não admitiam o trânsito de cangaço na região. O rei do cangaço estava escondido na fazenda do coronel Antônio Caixeira, em Gararu, Sergipe, quando resolveu ir a Piranhas, Alagoas, encontrar-se com o cangaceiro Curisco com 2 intuitos: tramar a morte do tenente Zé Rufino, que, segundo Lampião, o tenente estava querendo passar de pato a ganso. Depois, abandonaria o cangaço e iria embora com Maria Bonita para o estado de Goiás, plano que não foi concretizado. A rota de fuga foi iniciada atravessando o Rio São Francisco, em Traipu. Há relato que durante essa passagem pelo local, Lampião teria encontrado uma retreta, pequena banda de música. Ele pediu que os músicos tocassem uma música e teria recompensado os músicos com 50 mil réis. Após atravessar o Rio São Francisco, o bando de Lampião chegou ao povoado Capivara e teve o primeiro combate nessa região ao deparar-se com a volante do tenente Valdemar Góes, que naquela época era o delegado de batalha. Lampião estava a cavalo acompanhado de 16 cangaceiros. Durante o confronto, o rei do cangaço e seu bando fogem a pé em direção à então vila de Giraldo Pociano. Quando o bando do chefe cangaceiro chegou em Giraldo Pociano, no local estava acontecendo uma feira livre. Os cangaceiros e seus comparsas fizeram um arrastão nas bancas e saquearam os armazéns do comerciante Eloy Maurício. Ainda em Giral, há outro confronto com a polícia, e os cangaceiros se deslocam em direção à Lagoa da Canoa e o povoado Salomé, atual município de São Sebastião. Lá, eles
sentiram que não estão sendo mais perseguidos pela força policial e no dia posterior, Lampião e seus cangaceiros retornam à rota de fuga pelo Agreste em direção ao Alto Sertão. Lampião sempre andava com uma caderneta anotando os nomes dos coronéis mais abastados da região para fazer o saque. Ao chegar no povoado Lagoa da Pedra, próximo à Vila Fernandes, em Arapiraca, Lampião foi informado que o coronel Lino de Paula tinha muitas posses. O bando de cangaceiro encontrou o próprio Lino de Paula, que estava em uma de suas fazendas, trabalhando com uma roupa suja e desgastada. Pensando que era um trabalhador comum, Lampião perguntou se ele sabia onde morava o coronel Lino de Paula, e ele, com medo de morrer, disse que levaria Lampião com seu bando até a casa do militar. Durante o percurso, Lino de Paula, com medo que Lampião descobrisse sua verdadeira identidade, pediu ao chefe cangaceiro para ir até o meio do mato defecar, pois estava com dor de barriga. O coronel Lino de Paula aproveitou essa oportunidade e fugiu pela vegetação, enganando Lampião e seu bando. A notícia de que Lampião estava em Arapiraca se espalhou e muitos moradores dos bairros Baixa Grande, Cavaco e Baixão deixaram suas casas e dormiram no mato, com medo que Lampião chegasse durante a noite para saquear as casas. Outros foram se abrigarem nas residências de parentes no centro do município, onde os cangaceiros não chegariam com medo da ação policial. A próxima parada de Lampião e seu bando no município de Arapiraca se deu na Vila Canaã, onde cometeu alguns saques. Lá ele aprende um rapaz identificado apenas como João Catenga, que informou quem são os homens de posse da redondeza, como Zé Cíben, Manuel Ireno Posidônio. Todas as propriedades foram saqueadas e, continuando a rota de fuga, o rei do cangaço com seu bando chegou à vila de Craíba. Ao chegar na vila, Lampião, com os 16 cangaceiros armados, renderam os moradores que ainda permaneciam no local. Eles entregaram dinheiro, pertences pessoais e armas. Segundo os relatos de moradores de Craíba, um senhor de nome Nicolau negou ter arma em casa, mas quando os cangaceiros entraram na residência, encontraram muitas munições. Por ter mentido para Lampião, rei do cangaço, o cidadão Nicolau foi amarrado em um cavalo e arrastado até a lagoa da vila para ser sangrado. Nesse dia que Lampião com seu bando esteve na Vila Craíba, seria celebrado um casamento. Quando o padre Epitácio estava a caminho, foi avisado que Lampião estava saqueando os moradores. Então o padre rapidamente retornou a Arapiraca e avisou a 3 volantes do tenente Porfírio sobre Lampião e seu bando. Por sorte de seu Nicolau, no momento em que Lampião e os cangaceiros iriam lhe executar à beira da lagoa, a volante policial chegou atirando e os disparos das armas de fogo assustaram o rei do cangaço com seus homens, que fugiram sem executar ninguém. Seu Artêmio, como era conhecido o músico que seria o tocador da festa do casamento, com medo de ter o seu principal instrumento de trabalho roubado pelos cangaceiros, escondeu a sanfona dentro de um saco de farinha. 3 meses após essa passagem por Arapiraca, Craíba, no dia 28 de julho de 1938, Lampião, Maria Bonita e seu bando sofreram uma
emboscada policial e foram assassinados na Grota do Angico, em Poço Redondo, Sergipe. Suas cabeças foram expostas em várias cidades como troféu.